Olá, gente, tudo bem? No ar o nosso momento com informações atualizadas sobre as consequências da pandemia. Eu, Ricardo Vilches, faço companhia para vocês. No domingo, haverá a publicação da nova encíclica papal. É o documento escrito pelo próprio Papa, que espera-se tenha forte apelo social. O teor do documento ainda não foi divulgado, mas por causa da pandemia, é provável que o Papa Francisco opte por uma linha de amizade social. O texto já tem um título: Todos Irmãos, e será lançado no dia de São Francisco de Assis, o santo que inspirou o nome adotado pelo jesuíta argentino Jorge Bergoglio. É a terceira encíclica escrita pelo Papa Francisco desde o início do pontificado. A última delas foi publicada em 2015 e teve um tom social, ambiental. Vamos rever? ¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan? ¿A los niños que están creciendo? Motivado por esta pregunta, quisiera invitarlos a participar en la Semana Laudato Si, del 16 al 24 de mayo del 2020. Es una campaña global en ocasión del 5º aniversario de la Carta Encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la casa común. Renuevo mi llamado urgente a responder la crisis ecológica. El clamor de la tierra y el clamor de los pobres no dan para más. Cuidemos la creación, don de nuestro buen Dios creador. Celebremos juntos la Semana Laudato Si. Que Dios los bendiga y no se olviden de rezar por mí. O que nós percebemos no dia a dia foi constatado em números pela Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios do IBGE. O brasileiro relaxou no isolamento social no mês de agosto e também em setembro. Mas, gente, engana-se quem pensa que isso tem a ver só com o comportamento de risco das pessoas. Essas pessoas estão saindo de casa para trabalhar, para procurar emprego. Nós conversamos com a gerente da pesquisa, a Maria Lúcia Vieira. Ela também relatou que o isolamento permanece rígido entre as crianças, entre os idosos. Confira essa entrevista, muito boa. A gente vê que nesses 2 meses, o comportamento das pessoas em relação a medidas mais restritivas, né, quanto ao distanciamento social, ele afrouxou um pouco. Então, a gente tem aí cerca de 21% da população no Brasil que diz que ficou rigorosamente em casa, não saindo para nada, né? E cerca de 40% que só saiu em caso de necessidade. Essas 2 medidas menos restritivas, na soma delas, aumenta em relação ao mês anterior. Isso se reflete a partir da flexibilização de muitos locais em relação ao comportamento, né, às determinações das cidades, do que as pessoas podem fazer, da abertura do comércio, dos serviços. Então, à medida que a economia vai se abrindo, as pessoas vão flexibilizando, né, o seu comportamento em relação a isso. Então não dá para atrelar, por exemplo, essa diminuição das pessoas isoladas com um comportamento de risco. Talvez até seja necessidade das pessoas. Que avaliação que a senhora faz? Exatamente. Tanto em relação a questões de mercado de trabalho, que as pessoas, a gente vê isso nos indicadores de mercado de trabalho, que a taxa de desocupação aumenta, as pessoas passam a procurar mais trabalho, quem perdeu precisa voltar a trabalhar. Então, tem um fator aí, que é a questão do fator da necessidade, e acho que à medida que se vai sinalizando para a sociedade, né, que em alguns lugares não tem mais tanto risco de contrair a doença, de que os indicadores de contaminação vêm diminuindo, as pessoas vão relaxando um pouco também em relação a isso. Além disso, o tempo, né? Já são muitos meses que as pessoas estão em casa, as pessoas ficam alguns meses, ficam durante um tempo, mas não dá para ficar de infinito. Interessante colocar o perfil, né, do distanciamento social, quem é que fez mais esse distanciamento social, né? Por favor. E é interessante que a faixa etária, né, por idade, a faixa etária das pessoas que estão mais voltadas para o mercado de trabalho, esse distanciamento ele foi menos restritivo. Ele foi mais restritivo principalmente entre as crianças até 13 anos de idade, porque, né, eles ficaram sem escola, ficaram em casa, os pais estavam em casa, então os pais não deixavam que essas crianças saíssem, e os adultos saíam. E também entre as pessoas de 60 anos ou mais, mas que o percentual é menor que o das crianças, por incrível que
pareça. E também foi feito mais entre as mulheres. Qual é a idade das pessoas que estão saindo mais de casa, que a senhora falou que estão nessa curva de trabalho e pela busca de trabalho? É de 29 a 49 anos de idade. Foi o percentual que fez menos das medidas restritivas. Até talvez porque era dito como a idade que não era, né, que não tinha fatores de risco, que não era a idade mais perigosa para poder se locomover, né, sair de casa. Toda vez que nós aqui da equipe preparamos um boletim, vem logo uma preocupação. Será que nós não estamos deixando você aí de casa mais preocupado, mais ansioso com essas informações? Essa não é uma preocupação só nossa, não. Profissionais de saúde recomendam limites nesse período de pandemia. Dosar o tempo de noticiário no rádio, na TV e principalmente, gente, nas redes sociais. Veja a razão disso no depoimento da médica epidemiologista da Fiocruz, Lidiane Toledo. Em tempos de pandemia, é importante que a gente se mantenha informado, principalmente informações que venham de órgãos oficiais, como o Ministério da Saúde, a própria Fiocruz, autoridades municipais e estaduais de saúde. Porém, o excesso de notícias o tempo todo, o dia todo, pode provocar situações de estresse e até mesmo medo, angústia, ansiedade, preocupação. Então é importante que você delimite o tempo em que você consome notícias. Talvez você possa se organizar para acessar as notícias de 1 ou 2 vezes por dia. Também é importante que você filtre o conteúdo que você consome nas redes sociais. É importante você perceber se tem alguma página ou alguma pessoa que você segue que, ao ver o conteúdo que essa pessoa, essa página produz, te cause nervosismo, irritação, medo, angústia. E pense se não é o caso de parar de seguir. A pandemia alterou a agenda de uma das mais tradicionais festividades católicas do Brasil, as ligadas ao dia de São Cosme e São Damião, quando doces e alimentos são distribuídos para crianças carentes. No Rio de Janeiro, a celebração é um patrimônio cultural da cidade. Por isso que mesmo agora, em outubro, a data é lembrada com a manutenção das campanhas de arrecadação de donativos. A Arquidiocese Carioca de São Sebastião preparou um vídeo bem peculiar para apresentar Cosme e Damião para as crianças. É tão legal que até os adultos vão gostar. Hoje é dia de São Cosme e São Damião, irmãos gêmeos e mártires que nasceram na Arábia por volta do ano 260. Eles vieram de uma família bastante nobre e a mãe foi quem os ensinou a fé cristã. Por isso que Jesus se tornou o centro da vida dos dois. Quando cresceram, os irmãos foram estudar na Síria e se especializaram nos estudos de ciências e medicina e se tornaram 2 grandes médicos. Mas Cosme e Damião sentiam que faltava algo. Foi aí que decidiram que ia usar a medicina para atrair pessoas para Jesus. Através da caridade, do amor e da competência, eles aproximaram muitas pessoas da fé cristã e por isso são considerados padroeiros dos médicos. Mas a vida deles nem sempre foi tão fácil. Quer ver? Na mesma época em que trabalhavam curando os doentes e os educando, em nome de Jesus, o imperador lançou uma grande perseguição contra os cristãos e os irmãos acabaram sendo presos, acusados de feitiçaria e espalhar uma crença proibida por ele. Quando estavam sendo julgados no tribunal, exigiram que Cosme e Damião renunciassem à fé em Jesus Cristo e ensinassem a população a cultuar os romanos. Como os irmãos não seguiram a exigência, eles foram duramente torturados até serem condenados à morte. Agora você tá achando que a parte da história é que eles morrem, né? Não. Tentaram matá-los 3 vezes. Na primeira, eles foram apedrejados e flechados. Na segunda, quando eram para ter sido queimados, o fogo não os queimou. E na terceira, quando seriam afogados, foram salvos por anjos.
Caraca, eles eram duros na queda. Cosme e Damião não paravam de louvar a Deus por estarem sendo dignos de sofrerem por Jesus. E vários pacientes que ainda não haviam se converteram a ver tantos milagres. Na última tentativa do imperador... Peraí, de novo? O carinha chato está de imperador, hein? Bom, como eu ia dizendo, o imperador mandou decapitá-los. E aí, eles morreram. Mas ficaram conhecidos para a eternidade como santos mártires, já que morreram por testemunhar a fé em Jesus. E com esse vídeo, com essa mensagem bacana, nós encerramos nosso boletim de hoje. Mas você já sabe, né? Ao longo da programação, nós voltamos aqui com mais informações sobre as consequências da pandemia no nosso dia a dia. Tá combinado? Até a próxima, então.